Conselheiros, boa tarde. Vamos iniciar a sessão do dia 11 de maio, turno da tarde, com o processo de número 32 da pauta de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Isobata, distribuidora de gêneros alimentícios limitada, interessado Fazenda Nacional. Ana Tereza, o patrono se encontra? Sim, presidente. Pode mandar entrar, por favor. Ela falou o item. Item 32 da pauta, de relatoria do conselheiro Caio. 32 é vídeo e acompanhamento, não? Tem um patrono para acompanhar. Ok, doutora, só um minuto. Doutora, ela entrou e saiu. Somente agora o 33, 38 e 39. Então, vamos para o 33. Depois a gente volta, então. Vamos para o 33. Ana Tereza, pode falar. Sim, presidente. Você falou alguma coisa? Farei a convocação. Não. Não, vou só apregoar o processo, então, um instantinho só. É o processo número 33 da pauta de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Ponto Frio, administração e importação de bens limitada, interessado Fazenda Nacional. Patrono se encontra, Ana Tereza? Sim, presidente. Doutor então, Daniel, sim. Pode convocá-lo, por favor. Doutor Daniel, eu estou sendo ajudada agora, só vou clicar a mensagem enviada no chat. Patrono convocar, presidente. Ok. Boa tarde, doutor Daniel. Seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu vou pedir para o senhor deixar o microfone desligado para a relatora iniciar. Doutora Lívia, a senhora está com a palavra. Boa tarde. Então, é um recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão 201001-976 de 2018. Transcrevo a ementa e a decisão. A Fazenda foi cientificada e abriu mão de recorrer, porque foi parcial provimento. O sujeito passivo aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação a duas matérias, passivo fictício e juros de mora sobre multa de ofício. O presidente de Câmara deu seguimento parcial ao recurso apenas com relação à matéria do passivo fictício e apenas com relação ao segundo paradigma, o 1301-001-638. Transcrevo aqui os trechos do despacho de admissibilidade, que caracteriza a divergência. Vou poupá-los de ler o despacho, até porque teremos tentação, né? Isso pode ser mais explanado. O sujeito passivo foi intimado de segmento parcial e não se manifestou. A Fazenda apresenta contra-razões questionando exclusivamente o mérito do recurso. É o relatório, presidente. Ok, doutora Lívia. Doutor, vou marcar seu tempo aqui, tá? Pode iniciar. Obrigado, senhora presidente, senhoras conselheiros, senhores conselheiros, ilustre colega da PGFN. Boa tarde a todos. Inicio saudando a ilustre relatora. Esse processo ele tem uma discussão que já é por demais conhecida e acho que não merece nem que tenhamos maiores perguntas em relação àquilo que foi objeto do recurso admitido pelo despacho do presidente. Esse processo tinha dois temas relativos a passivo fictício. Um desses temas teve decisão favorável ao contribuinte na Câmara Baixa, e em relação a essa matéria não houve recurso da PGFN, e a outra matéria também relativa a passivo fictício, a suposta falta de comprovação de um passivo
exigível em relação a essa matéria, por voto de qualidade na Câmara Baixa, o contribuinte restou derrotado, inclusive o doutor Luiz Henrique Toselli era o relator desse processo na Câmara Baixa, e foi derrotado em relação a esse ponto, e a discussão se centra ali, especialmente em relação ao momento da ocorrência do fato gerador do passivo fictício. Então, o doutor Luiz Toselli, acompanhado por 2 ou 3 outros conselheiros, não me lembro como era a composição na época exatamente, encaminhou no sentido de que o fato gerador em relação ao passivo fictício se dava no momento do registro contábil, do registro desse passivo na contabilidade da empresa. No caso específico, o registro, a constituição desse passivo se deu no ano calendário de 2008, na data especificamente de 30/6/2008, e, portanto, o fato gerador teria ocorrido, no entender da recorrente, no período, no ano calendário de 2008, em 31/12/2008. E a autuação considerou a ocorrência desse passivo no momento de sua identificação no ano calendário de 2009. Então, no entender da recorrente, deve ser aplicada aqui a súmula CARF 144, deve ser aplicado o regime de competência. O fato gerador, ele ocorreu nos termos do artigo 116, inciso 1º, e do 114 do CTN, ele ocorreu no momento do registro desse passivo na contabilidade da empresa, e ele, tendo ocorrido naquele momento, o lançamento deveria ter identificado como ocorrência do fato gerador a data de 30/6/2008, o fato gerador em 31/12/2008. Então, no entender da recorrente, é uma matéria que se encontra simulada e que seria caso de aplicação da súmula 144, que é posterior ao recurso, mas que seria aplicável aqui no caso concreto. Eu fico, presidente, relatora e demais conselheiros e conselheiras à disposição para se houver qualquer tipo de dúvida em relação às questões de fato, e já agradeço e desejo saúde a todos. Obrigada, doutor. Doutora Lívia, pode continuar. Então, quanto ao conhecimento, eu adoto as razões do presidente de Câmara que transcrevi no relatório, só faço observações que repetem aquilo, mas resumo. De fato, a decisão proferida pelo paradigma está baseada na premissa de que, para que se possa tributar como passivo fictício, a fiscalização deve definir com exatidão o passivo não comprovado que foi formado no período submetido a exame. Naquele caso, não tendo a autoridade fiscal logrado comprovar que o passivo em questão foi formado no período analisado, entendeu-se por cancelar a atuação. O paradigma está na linha da súmula 144 do CARF. E essa decisão vai de encontro à posição sustentada no voto vencedor do acórdão recorrido, que presume a omissão de receita pela mera constatação do passivo, não se perquirindo, não descabendo perquirir o momento em que ele foi quitado e deixou de ser exigido, né? Então, eu conheço do recurso. No mérito, eu descrevo um pouquinho o que é a autuação, só para contextualizar, e depois o que foi feito. Foi aplicada a omissão de receitas, o voto vencedor deu provimento parcial ao recurso, mantendo o lançamento relativo ao passivo, com base na premissa de que, para caracterizar o passivo, independe o momento em que ele foi contabilizado. A premissa desse voto vencedor está superada pela súmula CARF 144. O voto vencido no acórdão recorrido, eu observo que ele restou vencedor na parte em que ele cancelou o lançamento referente ao passivo no valor de 19.732.699, e não tendo havido recurso quanto a esse montante, essa decisão restou definitiva quanto a essa parcela da auto-infração. Então, eu ressalto que o que está em discussão aqui é apenas um lançamento referente ao passivo de 3.278 milhões. Quanto a esse, o voto vencido do acórdão recorrido, que foi da lavra do conselheiro Luiz Toselli, adotando a premissa em consonância com o enunciado da súmula 144, é irretocável, e peço licença para reproduzi-lo aqui como razões complementares de decidir também. Vou poupá-lo de ler.
Nesse sentido, eu compreendo que deve ser dado provimento ao recurso especial do sujeito passivo, acatando-se o seu pedido, porque ele pede ser reconhecido e provido o presente recurso para ser parcialmente reformado a código recorrido e, por consequência, determinar o cancelamento da exigência de ISS sobre a suposta omissão de receitas no valor de 3.278, haja vista aí no critério temporal e continue. Então, eu oriento meu voto para conhecer do recurso, no mérito dou-lhe provimento, presidente. Ok. Conselheira Deri, quando estiver pronto. Doutora Lívia, aqui na ementa a senhora está falando em nulidade, mas acho que é alguma coisa que... Eu só quis dizer que o lançamento é cancelado, né? Cancela esse lançamento. Não faço... É nulo o lançamento eivado de erro, né? Aí eu não sei se tem só para a ver. Não, é que o contribuinte pede para que seja cancelada a exigência. Então, eu tenho que falar, enfim, achei que deveria falar que cancela o lançamento. Acho que para ficar melhor, né? Do que... Para não entrar no mérito, eu posso falar, cancela esse lançamento eivado de erro. Sem problemas. É menos polêmico, é um critério, né, de improcedência a menos para a gente debater aqui. Sim. Tá, cancela esse lançamento eivado de erro na caracterização do faturador. Minha dúvida, se alguém puder me ajudar, eu vou tentar esclarecer ao longo do processo. A base autuada são 23 milhões, sendo que 19 milhões é um passivo de 2009 e 3.278 é um passivo que vem de 2007. A autuação é 2009. O que a gente está discutindo? Não cheguei no recorrido. Só os três? Só o 19 foi o voto vencedor foi o voto vencido do Toselli, que foi vencedor nessa parte, e a Fazenda não recorreu. A nossa discussão é só sobre os três. Só sobre os três. Mas, mesmo assim, é de 2 anos anterior. O passivo foi constituído 2 anos antes. Ele foi constituído, mas ele teve uma quitação parcial em 2008, né? Ele era 8 milhões em 2007, teve uma quitação de 5 milhões em 2008, e aí a questão é que seria 2008 e não 2009, é essa a alegação. Vou chegar nisso. Ok. Acompanhar pelas conclusões, só porque não tem
essa explicitação da liquidação de 2008, as circunstâncias fáticas específicas, elas para mim são importantes, mas a tese em si, né, as primeiras vezes que eu enfrentei essa questão, já percebi que isso precisava de uma definição, e esse é um exemplo concreto, né, de como é necessária essa definição, né, como que uma ampla interpretação de uma presunção legal pode ser perniciosa para a fiscalização. Né, a fiscalização, se ela tivesse a segurança, já que a gente tentou definir com essa proposta de súmula, ela teria já remetido o lançamento para 2008, que não estava decaído, né, na dúvida, acabou fazendo a escolha por 2009, para o lançamento acabar desconstituído, né? Então, é um exemplo bem concreto, né, de como que a dúvida pode ser perniciosa, né? Na verdade, não representa uma amplitude de atuação, né, mas sim um risco muito grande de você acabar incorrendo na perda do crédito tributário, né? Com a relatora, só que pelas conclusões. Doutor Matosinho e depois conselheira Lívia. Doutor Matosinho, doutora Lívia. Pode falar, Matosinho. Aproveitando antes da Lívia, só para entender a infração. É passivo fictício por manutenção do passivo de obrigação já paga, ou é passivo inexistente, aquele que é lançado na contabilidade, que aí seria do momento se fosse essa última situação, seria o momento do lançamento da dívida, né? Se for pela extinção e não baixa, aí seria o segundo momento, né? É manutenção. Desculpa, é que eu tentei me concentrar na tese e resumir bastante, mas no comecinho do voto está escrito que a presunção foi 281, inciso 3, manutenção de obrigação já paga. Essa foi a base do auto de infração. Certo, Matosinho? Lívia, quer falar? Também, já aproveitando, também economizei, tentei me concentrar na tese e não li o voto do Dr. Toselli, mas no voto dele está as circunstâncias do caso, né? Então, ele fala, a recorrente era do lucro real anual, o fato gerador sobre receita omitida se materializou em 31/12, tendo visto o saldo contábil como parâmetro de 30/6, mas a fiscalização tomou como data do fato gerador 30/12 de 2009, correspondente à data do balanço editário. Então, as circunstâncias específicas do caso estão no voto dele, que eu não li também, acho que foi muito rápido e passei ao largo disso, mas as circunstâncias do caso estão bem explicadas ali, e eu adoto como razões complementares de decidir. Só na hora de falar é que eu realmente economizei na fala e me concentrei na tese. Ok, doutora Edeli, pode falar. A dúvida do Matosinho foi também o que eu vim investigar no processo, embora a fiscalização no item 12 do TVF diga que nenhum outro documento de esclarecimento foi fornecido que embasasse a manutenção de tais valores no passivo da empresa, o enquadramento vem na regra geral de manutenção de obrigação já paga ou cuja exigibilidade não seja comprovada, e o item 8 vai dizer que os contratos que dariam suporte para a escrituração desse passivo em 2007 estão sem data, sem assinaturas, e então ela vai construindo desde a origem, né, a inexistência desse passivo por conta da deficiência probatória do sujeito passivo quanto à sua existência. Então, não existe na minha referência, nas minhas referências de decisão, quem que caiu? A Lúcia, né? Acho que é só fechar a câmera. Não existe nas minhas referências de decisão algo que permita eu entender que havia alguma prova de existência do passivo anterior e que só a manutenção em 2009 dessa exigibilidade é que não foi comprovada. Né? Eu vejo a acusação fiscal já trazendo a dúvida quanto à própria existência do passivo desde 2007. Lívia e Matosinho ainda querem falar? Então, tá. Então, bom, vamos lá. Doutor Fernando, como vota? Está com o microfone no mudo. Presidente, vou acompanhar pelas conclusões também. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, aqui é engraçado, a principal discussão aqui é que você não consegue nem ver se o enquadramento para a parte do fisco foi em passivo
inexistente ou manutenção. Ainda que tenha esse parcial aí, isso não é explorado, isso é um fato circunstancial, então tenho realmente uma dificuldade já aí. Eu, por exemplo, na época, eu enquadrei como passivo inexistente, justamente porque não tinha sido a comprovação da origem. Ainda que ela fala em manutenção, a manutenção pressupõe a existência do passivo. Aqui o que se colocou em xeque era o próprio passivo em si. Só para agora eu lembrei, é engraçado que a gente faz as coisas, aí a memória vem vindo vagamente. Mas, enfim, até por coerência com o voto que eu fui vencido, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Eu vou acompanhar a relatora também pelas conclusões, então foi conhecido por unanimidade, dar provimento por unanimidade pelas conclusões, Edeli, Fernando e Andréia. Ok, doutor? Tenham uma boa tarde, muita saúde aí para todos. Vamos em frente. Muito obrigado. Boa sessão para todos. Tchau, tchau. Ana Tereza, o patrono do 32 já se encontra? Não, presidente, ainda não entrou. Não, então vamos para o item 38 da pauta, de relatoria da conselheira Edeli Corza, Brasil S.A., interessado Fazenda Nacional. 38 se encontra? Sim, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Esqueci de colocar na pasta, mas eu estou tentando, tá? Patrona convocada. Ok, obrigada. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à nossa turma. Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Indo, né? Doutora, eu vou pedir para você botar o microfone, por favor, para iniciarmos. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode iniciar. Vai ter sustentação oral, né, presidente? Sim. Vou adiantar aqui, eu vou apresentar o resumo. Aqui, recurso da contribuinte contra acórdão da 302, que eu participei como presidente, benefício de crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado da Bahia, classificado como subvenção para custeio para fins de exigência de RPJ-CSL no ano calendário 2007. Foi mantido lá por conta, por não estar condicionado ao recebimento, à realização de investimentos. Havia também alguma discussão quanto a descompasso, de aplicações, se eu não me engano, o voto era do Alberto. Foi caracterizada a divergência quanto à exigência de realização de investimentos, com base no paradigma 9101001239, que classifica como subvenção para investimento, benefícios fiscais concedidos também pelo Estado da Bahia, e divergência quanto à destinação para capital de giro, né? Como esse valor é recebido e para depois ser aplicado, tem essa discussão que a subvenção seria destinada a capital de giro, e aí o paradigma é o 11.002.001.318, que permite que os recursos se prestem inicialmente ao oxigenar o capital de giro da empresa. A Procuradoria só defende o mérito, porque não há qualquer exigência de aplicação, porque nesse incentivo não há qualquer exigência de aplicação dos recursos na implantação do empreendimento, e a contribuinte juntou documentação para demonstrar o registro e depósito do benefício para fins da Lei Complementar 160/2017.
Litígio recorrente, né, presidente? Eu acho que com a sustentação oral, se precisar de mais esclarecimentos, eu presto posteriormente. Ok, conselheira. Doutora, então vou marcar seu tempo aqui, tá? Pode começar. Boa tarde a todos, ilustríssima presidente, demais conselheiros, obrigada pela oportunidade de sustentar. Presidente, o caso, relatora e presidente, o caso desses autos não é novo nesse conselho, inclusive, durante anos, essa matéria foi alvo de intensos debates. Inicialmente, o CARF entendia que, para fins de reconhecimento da subvenção para investimento nos casos de benefício fiscal concedidos pelos estados, se entendia que o dinheiro deveria ser carimbado. Então, eu deveria comprovar o efetivo investimento dos valores subsidiados. E isso foi realizado nos autos. Foi juntado pela empresa, anteriormente à LC 160, um parecer contábil, onde a gente comprova que o valor subsidiado, ele é inferior ao valor do investimento realizado pela empresa no período. Então, especificamente sobre esse ponto, sobre esse entendimento do direito carimbado, isso foi comprovado nos autos através de um parecer contábil. A empresa juntou todos os comprovantes, os relatórios contábeis da época, e isso restou comprovado. Obviamente que após a LC 160, existe uma jurisprudência no CARF, eu não sei especificamente do entendimento dessa turma, mas existem dois entendimentos aí no Conselho. Um entendimento é que depois da LC 160, esse entendimento foi superado, bastando que a empresa comprovasse o registro e o depósito, e isso foi comprovado pela empresa logo assim da publicação da LC 160. A empresa juntou aos autos a comprovação do registro e do depósito. Existe uma outra linha de entendimento aí no Conselho, no sentido de que, além do registro e o depósito, deve a empresa comprovar que escriturou esses valores subsidiados numa conta de reserva de lucro e, ainda assim, comprovar que realizou, que atendeu aos requisitos da Lei 12.973, de 2014, referente ao artigo 30, relativamente à questão de para onde esse dinheiro foi, qual foi a destinação desses valores, desses benefícios. No entanto, eu queria ressaltar aqui para essa turma que, primeiro, os valores foram escriturados na conta de reserva de lucro, isso já está comprovado nos autos, através desse parecer contábil que foi juntado pela empresa quando da comprovação da efetivação dos investimentos. E a segunda questão é que, sobre a aplicação da Lei 12.973, de 2014, ao caso em tela, ela não seria aplicável, porque os fatos geradores se referem a um período de 2005 a 2007. Então, essa exigência da destinação desses valores subsidiados não poderiam ser aplicáveis ao caso em tela. De toda forma, há um terceiro entendimento, o que eu julgo, inclusive, correto, que é o seguinte: o CARF tem um entendimento de que, não tendo a questão da escrituração na conta de reserva de lucro ou da destinação do benefício sido objeto da autuação, não poderia o CARF, nesse momento processual, realizar essa exigência, porque isso seria uma mudança do critério fiscal de lançamento. Ora, se na época da autuação isso não foi considerado para fins do lançamento, não poderia agora este Conselho modificar o entendimento. Eu posso até citar aqui rapidamente o número desse paradigma, se houver a necessidade, eu posso pegar. Mas, enfim, o que eu quero esclarecer é que a empresa, sendo relativamente ao entendimento anterior da necessidade do cumprimento efetivo dos investimentos, a empresa fez a comprovação, seja em relação à comprovação do registro e do depósito, a empresa fez a comprovação, seja em razão da escrituração na conta de reserva de lucro, a empresa fez a comprovação,
sobre a situação da mudança do critério jurídico a precedente do CAF. É por isso que eu reitero as matérias de defesa e peço o provimento do recurso especial para fins de reconhecimento da subvenção, no caso do ProBahia, como subvenção de investimento nos termos da Lei Complementar 160 de 2017 e se requer a improcedência da autuação. Obrigada pelo tempo. Ok, conselheira Edeli, pode continuar. Obrigada, doutora. Bem, presidente, como instância especial, entendo que não chegamos à análise dos efeitos das repercussões da Lei Complementar 160 se não ultrapassarmos o conhecimento. E, no caso, nós temos um acórdão recorrido que manteve a exigência, porque, sob o entendimento de que esse incentivo do ProBahia não tinha contrapartida, que não era admissível classificar como subvenção para investimento um benefício que só incrementava capital de giro para a empresa, e o paradigma que é trazido 9101001239, ele analisou o incentivo Desenvolve da Bahia e decidiu com base no que é definido para esse incentivo, que é a contrapartida nas aplicações de aplicações em implantação ou expansão de empreendimento. Então, vou conduzir o voto aqui no sentido do não conhecimento. Em relação ao paradigma 11.02.001.318, tenho o entendimento de que ele não foi apresentado para demonstração da divergência, mas sim nos fundamentos de mérito do recurso, mas de toda sorte, ali se tratava de uma subvenção onde se discutia o timing, né, do recebimento do incentivo e da aplicação, e por isso se admitia a aplicação temporária em capital de giro, diversamente desse caso aqui, em que não tem a contrapartida de investimento definida no ato concessório, e por isso prevaleceu a interpretação de que ela se destinava apenas a favorecer a empresa em termos de capital de giro. Para conduzir para o não conhecimento, aí transcreva a acusação fiscal, né, que é no sentido de não haver obrigação de aplicação desses recursos, né, especificamente para a Bahia. O voto do conselheiro Alberto, que concorda com isso. Existe uma circunstância especial, que como essa empresa foi incorporada para outra e a outra possuía o benefício do Desenvolve, então, em alguns momentos, pelos documentos dos autos, a gente vai ficar em dúvida se estamos falando do ProBahia mesmo, mas todo recurso, toda defesa é no sentido de legitimar o investimento no ProBahia. Tá? A DUSA do POM tem o benefício do Desenvolve também. Então, desde o procedimento fiscal, o contribuinte tem enfatizado as exigências do artigo 1º, parágrafo 5º do Decreto 6734/97, que atribuiu ao Conselho Deliberativo do ProBahia a definição do percentual de crédito presumido a ser concedido por meio de resolução aos contribuintes, e esses são os termos do decreto, né? As resoluções que favorecerão o contribuinte e sua sucedida constam as folhas 92 e 94, que é a concessão desse crédito presumido de 90%. As folhas 95 e 96 constam outras resoluções, mais do Desenvolve, que mencionam outras contrapartidas, mas não há referências a este benefício na acusação fiscal ou na defesa, quer dizer, não tratamos de Desenvolve, e esse aspecto é relevante porque o paradigma validado no exame de admissibilidade seca da matéria trata desse segundo programa e não do ProBahia. A referida decisão, na verdade, analisou benefícios concedidos pela Bahia e por Pernambuco, sendo que em relação ao primeiro foi negado provimento ao recurso especial e da PGFN, enquanto no segundo a Fazenda Nacional teve sucesso, prevalecendo o entendimento a se expresso no voto vencedor do conselheiro Claudemir em relação ao PRODEP. E aí eu fiz essa transcrição porque o voto do relator, né, ele traçava essa premissa: depende dos requisitos e exigências estipuladas para a fruição do benefício cujas características permitem assegurar o efetivo cumprimento dos objetivos da norma concessiva.
E ele faz todas essas considerações para dizer que não se aplicaria nem ao PRODEP, nem ao Desenvolve, mas ele fica vencido em relação ao Desenvolve, né? O entendimento da primeira turma em sua antiga composição ao proferir o paradigma era no sentido de que a classificação das subvenções depende desses requisitos fixados no ato, devendo ser investigados os mecanismos que assegurem a efetiva implantação, e o voto vencedor do paradigma traz expressa divergência em face das afirmações do relator. O voto vencedor é do Valmir Sandri. Contrárias aí vou conferir isso aqui. Ok. O voto vencedor é do Claudemir e o relator é o Valmir Sandri. Então, o voto vencedor do paradigma traz expressa divergência em face das afirmações do relator Valmir Sandri contra a exigência de efetiva e específica aplicação em bens e direitos para implantar ou expandir empreendimentos, admitindo transferência de capital sem vinculação à tal implantação, bastando que a intenção do doador seja transferir capital e que a pessoa jurídica registre os recursos recebidos como reserva de capital. Então, essa era a premissa do Valmir Sandri para aplicar, para validar tanto o Desenvolve quanto o PRODEP, mas o PRODEP acabou prevalecendo que não tinha essas contrapartidas, enquanto o Desenvolve tinha. Os argumentos desenvolvidos no voto vencedor, porém, permitem concluir que a classificação como subvenção para investimento do incentivo sob exame naqueles autos, também concedido pelo Estado da Bahia, não se dá em razão dos argumentos acima referidos, expostos pelo conselheiro relator, mas sim em face das características do benefício assim descritas no seu voto, que estão lá, que é a determinação de aplicação efetiva desses valores, no caso do Desenvolve. Está aqui os trechos destacados. A aplicação em empreendimento, a definição da planta. Os trechos grifados evidenciam que no paradigma foi analisado o benefício fiscal com contornos substancialmente distintos daqueles tratados nesses autos. Como dita, a acusação fiscal observa que os benefícios concedidos pelo Estado da Bahia não obriga a vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação desses valores na implantação e expansão de empreendimento econômico. Já a contribuinte, desde a impugnação, somente refere algo nesse sentido quanto aos critérios que o Conselho Deliberativo do PRO-Bahia deveria considerar para a determinação do percentual de crédito presumido a ser concedido, para assim concluir que a redução tributária obtida com benefício possui vinculação direta com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação e expansão de empreendimento econômico. É certo que a contribuinte afirma juntar, desde a impugnação, documentos demonstrando investimentos realizados com o intuito de comprovar que os benefícios concedidos pelo Estado da Bahia correspondem à subvenção para investimento, mas a autoridade julgadora de primeira instância, observando que o decreto não vincula a concessão do crédito a qualquer inversão da subvenção em aumento de imobilizado deve beneficiário, deixou de se manifestar sobre esses elementos, porque, mesmo que em algum momento tenha havido qualquer modificação na planta, não se encontra para o evento vinculado à subvenção recebida pelo governo da Bahia. Em recurso voluntário, a contribuinte reiterou os critérios fixados pelo Conselho Deliberativo do PRO-Bahia, para o Conselho definir o incentivo como única referência ao que, em seu entendimento, seria contrapartida do incentivo concedido, e na mesma linha da decisão de primeira instância, o acórdão recorrido somente referiu as aplicações feitas para acrescentar o descompasso entre o incentivo recebido com os investimentos cogitados pelo contribuinte. A dimensão do investimento que seria feito consta do documento As Folhas, denominado Projeto, em nome da Dusa do Bom, com carimbo da Secretaria de Indústria, em 1/10/2004, com a seguinte ementa: a decisão de ampliar os investimentos decorre da restrita confiança dos dirigentes da Dusa no governo da Bahia. Ocorre que esse documento apresenta a seguinte conclusão: a política de atração de investimentos industriais promovida pelo Estado da Bahia tem contribuído significativamente para a diversificação do parque industrial. Esse fato vem ocorrendo desde 91, com a implantação de programas de incentivos como o PRO-Bahia. Esses programas se intensificaram desde 95, com os incentivos para o setor de informática, de 97 o PROCOMEX, 98 o Bahia Plast, além do PROCOBRE, PROFIBRA. A partir de 2002, o programa Desenvolve substituiu os demais programas implantados anteriormente. E como visto, embora haja evidências de que a sucedida da contribuinte também detinha benefícios no âmbito do Desenvolve, os valores questionados nesses autos foram vinculados pela própria contribuinte unicamente ao PRO-Bahia. Impõe-se concluir assim que o paradigma 9101
001239 não se presta a caracterizar o dissídio na matéria vinculação do incentivo à realização dos investimentos, ainda que o voto vencedor do paradigma traga referência à tese defendida pela contribuinte para se opor ao entendimento firmado no acordo recorrido, a íntegra do paradigma deixa fora de dúvida que outros foram os fundamentos do colegiado que o proferiu, e isto porque tinha em conta outro benefício concedido pelo Estado da Bahia, no caso Desenvolve e não para a Bahia. Sob análise desses autos, não há, portanto, similitude fática entre os acordos comparados, e isso é suficiente, na minha opinião, para negar conhecimento. O exame de admissibilidade também merece reparos em relação à segunda divergência. Em verdade, a contribuinte suscitou apenas uma divergência, apontando os paradigmas 9101001239, 9303002618, esse rejeitado no exame de admissibilidade. Tinha também o 34022904, que não foi analisado por ser terceiro paradigma, e a referência 1102001318 consta nos fundamentos de mérito da recorrente, enquanto ela assim argumenta, transcrevo. A contribuinte, inclusive, sequer demonstra analiticamente a divergência em relação a este julgado, limitando-se a transcrever sua emenda. Até mesmo em relação ao paradigma 9101001239, a citação de seu voto condutor consta apenas da argumentação de mérito do recurso especial. Este, aliás, foi o único paradigma juntado ao recurso especial. De toda sorte, ainda que se aceite o 1102001318 como paradigma de divergência na segunda matéria indicada, o fato é que a decisão nele expressa apenas afastou o casamento entre o momento de aplicação e o gozo do benefício, admitindo que os recursos transferidos inicialmente se prestem a oxigenar capital de giro para, em algum momento futuro, o investimento para implantação e expansão dos empreendimentos ser efetuado. E isso sob a premissa de que o incentivo exigia ampliação e investimento na indústria no prazo de 20 anos, conforme expresso em seu voto condutor, aí no caso é o fomentar, benefício fomentar. Aliás, na medida em que o recurso especial não restou conhecido na parte em que a contribuinte pretendia discutir a despesa de vinculação do incentivo à realização de investimento, a necessidade dessa exigência e a sua inocorrência, neste caso, restam consolidados, o que prejudicaria qualquer discussão quanto à aplicação inicial do benefício em capital de giro para a posterior aplicação em investimento. Tanto é que as objeções nesse sentido constantes do voto condutor do acordo recorrido foram consignadas apenas subsidiariamente à demandada vinculação da concessão do incentivo à realização de investimentos em empreendimento industrial. Assim, considerando que a contribuinte não demonstrou dissídio em face ao 1102001318 e que eventual divergência vislumbrada e sua comparação com o recorrido essa prejudicada pelo não conhecimento da matéria efetivamente suscitada no recurso especial, também nesse segundo ponto deve ser negado conhecimento ao recurso especial da contribuinte. É como eu voto, presidente. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Doutora, desculpa, só por questão de ordem, doutora. Só um minutinho. É que a gente precisa saber, quando a senhora for falar, a senhora precisa levantar a mão. Desculpa, eu fiz assim, mas levantar a mão no sistema, né? Me perdoe. Mas há algum esclarecimento de fato, doutora? É de fato, doutora. Veja, eu queria esclarecer que, em que pese o respeitável voto da relatora, o RESP ele foi interposto anteriormente à lei complementar, que é 160/2017. O RESP foi interposto em 2016. Então, doutora, após a lei complementar 160, pouco importa a diferença entre os regimes de benefício fiscal relativamente em relação às contrapartidas. Porque, assim, eu percebi do voto da relatora que, segundo ela, não há um paradigma específico em razão da divergência entre as contrapartidas entre o desenvolve e o propicia. Desculpa interrompê-la. É que a gente também tem um monte de patrono aí para atender. Eu vou pedir a sua compreensão, vou passar para a doutora Edeli, porque ela pediu a palavra. A gente já entendeu o seu ponto de vista e a sua esclarecimento. Ok, doutora, obrigada. Nada. Doutora Edeli, por favor. Como eu disse, presidente, a questão da repercussão do 160/2017 depende do conhecimento do recurso especial. E aí, para ser mais claro, né, é só conhecendo o recurso especial que passamos a ser competentes para nos manifestarmos sobre o crédito tributário constituído nesses autos. Se a lei tem repercussão efetivamente, quem deve dar essa consequência é a autoridade competente. Entendo aqui que, não ultrapassado o conhecimento, não somos autoridades competentes para nos manifestarmos a esse respeito. Conselheiro Caio, pode falar.
Não, a Edeli me deixou quase sem palavras. O que eu gostaria de dizer é que a questão aqui é processual. Ainda que o alcance da Lei Complementar número 160 de 2017 seja extremamente amplo, inclusive retroativo em relação aos fatos geradores, ela em nada afeta o regimento, e muito menos no conteúdo do repertório jurisprudencial do CARF, que já existia no momento da sua edição. Então, uma vez que a norma processual regimental não é alterada, e uma vez que o julgado, os julgados, os paradigmas também, eles não vão sofrer qualquer mutabilidade, é absolutamente irrelevante para o conhecimento a Lei Complementar número 160. Ok, doutor Caio. Doutora Lívia, então, como vota? Doutora Carolina, eu vou pedir sua compreensão. É algum esclarecimento de fato que a senhora quer fazer? Porque nós temos uma pauta muito extensa. Nós precisamos votar. Não, doutora, é apenas sobre a aplicação do artigo 62 do regimento. A senhora pode falar, fazer o esclarecimento de fato, por favor? Não, doutora, a matéria, inclusive, é objeto da COSIT, né, número 11 de 2020. E pelo artigo 62 do regimento, o CARF, ele precisa aplicar a legislação, né, que foi objeto de COSIT ou de portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, assim, pelo princípio até do informalismo, em que se reveste, né, a questão, então eu peço doutora, a aplicação eu entendo, compreendo, mas a gente precisa votar, né? Nós não precisamos votar, então eu peço aos conselheiros que votem, e o resultado do julgamento é a turma da Câmara Superior, ela é soberana para proferir o resultado, tá? Peço a sua compreensão. Por favor, doutora Lívia, como vota? Bom, estamos em sede de recurso especial, né? Então, primeiro a gente conhece ou não do recurso, que quer dizer, existe ou não uma divergência jurisprudencial demonstrada para que a gente possa conhecer do recurso e aí analisar o mérito da questão. Para conhecer do recurso, a gente precisa saber se o racional dos paradigmas alteraria o racional do recorrido. E, para isso, eles têm que estar falando a mesma coisa. O recorrido tem que estar falando, eu não dou laranja porque laranja é amarelo e eu só dou vermelho, e o paradigma tem que falar, eu não dou laranja, eu dou laranja porque laranja é, apesar de ser laranja, eu dou, mas enfim, esse meu exemplo foi péssimo, mas eles têm que estar falando da mesma coisa. E o que a doutora Edeli caracterizou aqui no voto dela é que o recorrido, ele está falando de uma coisa muito específica do Probaía, o racional dele foi muito específico para aquele benefício. E o paradigma está falando de um outro benefício. Então, eu não consigo aplicar o racional do paradigma para reformar a conclusão do recorrido. Porque o recorrido está baseado no Probaía especificamente e o paradigma não. Então, por isso, aí a gente não consegue estabelecer essa divergência jurisprudencial para falar uma turma disse de um jeito, outra turma disse de um jeito sobre a mesma coisa, e aí conhecer do recurso. E depois da gente conhecer, a gente analisa o mérito. Então, sem ultrapassar essa etapa do conhecimento, que é especificamente comparar dois acórdãos, recorrido e paradigma, a gente não consegue passar. Acho que é isso que a gente está considerando aqui. A doutora dele foi muito cirúrgica, efetivamente esse voto, ao contrário de muitos outros que a gente vê, foi muito específico mesmo para o benefício do Probaía. Então, geralmente nessa matéria os votos são genéricos, né? E aí a gente consegue estabelecer a divergência mesmo com benefícios diferentes sendo analisados nas turmas, não é o caso aqui. Então, acompanho na primeira questão e acompanho também na segunda, com relação ao fato dele não ter, a gente já julgou essa matéria aqui, por coincidência, nunca tinha visto, a gente julgou de novo hoje, né? Dele não ter sido, o acórdão que foi admitido, não ter sido sequer mencionado como paradigma, e sim como reforço de argumentação, e também pelo outro argumento. Vou me poupar aqui, mas espero que tenha ajudado a patrona a compreender. É uma questão bem processual, e por mais que a gente esteja num ambiente de informalismo, de formalidade, enfim, de processo administrativo, né? A gente está na Câmara Superior, primeiro a gente precisa conhecer do recurso, é um requisito até de competência para podermos julgar o mérito. A gente não tem competência para julgar mérito de coisa que não vem aqui dois casos contrapostos para a gente poder decidir. Se a gente estivesse na turma ordinária, seria outra discussão, mas aqui na Câmara Superior realmente é requisito para que possamos ter competência para analisar o mérito.
Então, com a relatora integralmente, presidente. Ok, doutora Lívia e doutor Fernando, como vota? A senhora ainda quer falar alguma coisa, doutora Carolina? Algum esclarecimento? Doutora, se Não, me... porque a senhora está com a mão levantada, e eu não sei se a senhora quer fazer algum esclarecimento, porque realmente nós estamos com o tempo apertado. Pode falar. Não, doutora, veja, eu vou respeitar a decisão, seja favorável ou desfavorável. A única questão que eu estou compreendendo é que a matéria é benefício fiscal, subvenção para investimento, se é para investimento ou custeio. Essa é a discussão central. Se especificamente tem uma diferença de contrapartidas entre os benefícios do Pro Bahia e do Desenvolve, isso não faz mais diferença em razão da LC. É isso que eu estou querendo que se compreenda. Para mim, há reflexo entre os paradigmas, porque ambos tratam sobre subvenção de investimento. É subvenção de investimento ou não? As contrapartidas, depois da LC 160, pouco importam. É por isso que essa questão não poderia ser considerada para fim de afastar o paradigma, mas sim a discussão sobre se é subvenção para investimento ou não, eu posso tributar ou não. É essa a questão central. Vamos fazer o seguinte, a senhora pode, inclusive, embargar a decisão, tá? Não fica... eu só preciso dar continuidade à votação, tá? A doutora Edeli quer falar? Pois não. Doutor Caio quer falar ou está já com a mão levantada? Não, doutora Edeli. Rapidamente, só vou acrescentar no meu voto toda essa discussão sobre competência e também acrescentar que o conhecimento se faz na data de interposição do recurso especial, na data da demonstração de divergência. Ok, vamos continuar a votação. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, em que pese toda a discussão sobre o mérito, né? Infelizmente, nesse momento processual, a gente está analisando o conhecimento do recurso e não dá para entrar nas questões atinentes ao mérito. Por essas razões, eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Aqui, presidente, desde que eu cheguei faz um ano aqui na Câmara Superior, sempre costumo falar que aqui, nessa instância especial, infelizmente, nós não somos livres para julgar. A gente fica engessado a algo que é a divergência. E a divergência, ela é algo posta. Ela não é alterada por uma legislação superveniente. Entendo a incompreensão da patrona, mas aqui não é uma terceira instância. Aqui é uma instância especial, nós precisamos dirimir divergência. Então, para que a gente analise o mérito, e aí eu posso invocar a matéria de ordem pública, legislação superveniente, para analisar no mérito, fico preso ao conhecimento. E o que diz o regimento para conhecer? Que os acórdons têm que ser semelhantes, têm que ter adotado interpretações diferentes como mesmo um arcabouço fático semelhante. E aqui, infelizmente, na seleção do paradigma, o paradigma foi específico para as regras de concessão de um incentivo que não se confundem com o outro. Então, não tem como falar que tem divergência, porque a divergência, aos olhos do que está se pleiteando aqui, não seriam entre as decisões, seria entre o recorrido e uma legislação superveniente que não foi levada em conta, porque até então não existia. Se fosse em segunda instância, onde o julgador é livre, mais livre, não totalmente livre, poderia, de matéria de ordem pública, aplicar a lei complementar como vem sendo feito no CARF. Mas nessa instância especial, como bem apontou a relatora, não tem divergência. Se não tem divergência, o mérito se perde, justamente por essa questão que eu chamo da gente ficar engessado à divergência. Então, entendo a insatisfação da autora, mas é a regra do jogo, temos que segui-la, então, nesse sentido, eu acompanho o voto da relatora, presidente. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Eu também estou aprendendo aí as nuances dessa parte do conhecimento no recurso especial, que faz uma diferença muito grande, né? Eu até estava analisando se não haveria, por alguma forma, o conhecimento no sentido do fato novo, né? Da legislação nova, que conjugada aí com as discussões próprias do incentivo, poderiam conduzir à análise aí do mérito, né? Seria superar a divergência. Mas aí, realmente, assim, a demonstração que ele faz é muito precisa, né?
da não caracterização. Então, analisando que, não existindo a legislação, ele não seria reconhecido, conhecido, e a gente não poderia modificar o mérito. A legislação nova, na verdade, ela modificaria o mérito, né? E não o conhecimento. Então, infelizmente, não há como acolher. Então, eu voto com a relatora. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Acho que os conselheiros que me precederam colocaram muito bem o ponto, a questão. Acho que, em que pese tenha essas mudanças com relação ao mérito que a patrona bem pontuou, mas a gente tem essa limitação aqui na Câmara Superior com relação ao conhecimento, então acompanho o voto da relatora. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Como adiantado nesse ponto, eu não só acompanho, como elogio o vasto voto da relatora na sua análise, que foi muito profunda. Aí ela deixa bem claro que a diferença fática ela é primordial entre os dois casos, né? E eu só gostaria de acrescentar, presidente, que o artigo 62 do RICARF nos vincula a súmulas vinculantes, decisão pleno do STF, a julgamentos em repercussão geral ou repetitivo, e súmulas da AGU aprovadas pelo presidente da República. Então, os atos da COSIT, até eu, pessoalmente, como conselheiro nos últimos 5 anos, já os declarei ilegal. É ao contrário, né? A COSIT se submete a nós, não nós a COSIT. Obviamente, com todo respeito, mas haveria aí uma inversão hierárquica dos órgãos do Ministério da Economia se a Câmara Superior de Recursos Fiscais estivesse submetida a uma posição da COSIT. É exatamente o oposto. Obrigado. Ok, eu também acompanho a relatora, então foi negado o conhecimento por unanimidade. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Até a Presidente, próxima. Oi? Só para, antes de encerrar, nada impede que a doutora ingresse nos autos na unidade de origem e peça uma revisão de ofício com base no posicionamento da Receita, que oportunamente pode se pronunciar sobre o tema, né? E, doutora, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Vai desculpando, mas é o calor da advocacia. Um abraço a todos, boa tarde. Boa tarde. Ana Tereza, o patrono do 32 já se encontra? Não, presidente. Então, somente o 39. 39. Então, vamos lá, processo número 39, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Fazenda Nacional, interessado Banco Cidade, corretora de valores mobios e de câmbio. Deve ser mobiliário, né? Bom, o patrono se encontra, então pode mandar entrar, que depois eu leio a questão da vista, quando ele estiver aqui dentro, já na sala. Ok, presidente. Faria a convocação. Ok, obrigada. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Presidente, eu não sei se é só comigo que o levantar a mão aqui não está funcionando. Não, o Caio está com a mão levantada. O meu está funcionando. O meu está funcionando. A Zélia também. Lívia também. Acho que foi tolhido o meu direito de erguer a mão, mas não tem problema. Levanta no vídeo. Fernando, faz assim. Agora ainda vou ter que olhar para você assim, na mãozinha. Boa tarde, doutor Leandro. Seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Vou pedir para o senhor colocar só o microfone do mudo para a doutora Lívia para começar o relatório, mas antes eu vou dizer o seguinte: esse processo saiu com vista para a conselheira Edeli, convertido em coletivo.
A relatora votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Nesse momento, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não se pronunciaram quanto ao conhecimento e quanto ao mérito. Ok? Então, já é realizado o histórico, vou passar a palavra para a doutora Lívia e, em seguida, para a doutora Edeli. Tá, é um recurso por contrariedade à lei, a gente, só relembrando, a gente vai discutir se o conceito de day trade inclui ou não estoque inicial, isso antes da IN e antes da lei, que veio depois dizer que você não inclui estoque inicial para fins de caracterização na verdade, você inclui estoque inicial para caracterização do conceito de day trade, né? Então, eu até, de lá para cá, tive curiosidade de pesquisar julgados sobre o assunto, achei só mais um sobre o tema, no mesmo sentido do paradigma. Não sei se alguém já viu essa decisão, mas só por curiosidade incluí em vermelho no final, por isso que está em vermelho, porque é novo. O resto está tudo igual do mês passado. Então, acho que brevemente é isso, presidente. Ok, conselheira Edeli. Desculpa, no mesmo sentido do recorrido, tá? Não, eu só estou vendo se é o mesmo que eu encontrei. Não tem paradigma. É contrariedade à lei. 28.666. Uhum. Eu acho que ele está até citado, né, no recorrido. Acho que é isso, não sei. Mas a minha dúvida, quando comecei a apreciar, é que eu não estava entendendo por que a gente estava decidindo aquilo. E é um recurso de contrariedade, né, espectro mais amplo. Então, o meu estudo aqui foi primeiro para definir por que a gente estava decidindo essa questão, qual que era a repercussão dessa definição no processo, e depois analisar a interpretação da conselheira Lívia para ver se eu concordava com ela. Então, eu fiz aqui um relato, a declaração de voto estava na pasta. Cabe aqui definir se a legislação vigente nos fatos geradores autuados para definir a operação como day trade permitia considerar ou não o valor do estoque e tal, ou deveria ter em conta apenas os ativos comprados e vendidos no mesmo dia. Essa regra passou a constar expressamente da IN 95, e a dúvida está em determinar se a legislação vigente em 93 autorizava a interpretação veiculada em referido ato normativo. A discussão, então, ela não consta da acusação fiscal inicial, nem foi debatida em impugnação, ela se estabeleceu no curso do julgamento do recurso voluntário, com a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento, dentre outros aspectos, do critério utilizado pela fiscalização quando da análise da documentação disponibilizada pela BMF para identificar e diferenciar as operações comuns das operações day trade, especialmente considerando que as notas de corretagem, por vezes, não identificam se as operações realizadas eram de uma ou de outra natureza. E a autoridade explicou que todas as operações iniciadas e encerradas, que ela não usou o critério das notas, mas sim todas as operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, do mesmo ativo objeto. Então, ela comparava essas quantidades, e aí, nos casos em que a quantidade era coincidente, ela considerou que o resultado da lei decorrente era submetido à tributação em separado do day trade. É nesse contexto que o sujeito passivo argumentou que deveriam ser excluídas as quantidades ativas. Então, na manifestação contra a diligência que foi feita no recurso voluntário, aí ele vem defender que deveria ser considerado os estoques. Então, a questão surge a primeira vez no acórdão recorrido, e ele passa pela definição de operação day trade no parecer normativo 2893, resolução Bacen 88 e N 2489, para então adentrar as limitações do artigo 72.8981, a compensação de perdas nesta espécie de operação, referiu a IN 4395 e nada diz sobre as leis de regência, que são 8541 e 8383. E o que diz 8383 de 91? Os prejuízos decorrentes de operações financeiras de compra e subsequente venda ou de venda e subsequente compra realizadas no mesmo dia, day trade, têm por ativo de natureza e características semelhantes. Então, essa é a definição legal do que é o objeto da incidência. Entende a contribuinte que, para ser configurada a operação day trade, faz necessário que os 100 sejam os mesmos 100, os 100 comprados sejam os mesmos 100 vendidos. De fato, tal se pode afirmar em face do regulamento da operação de bolsa de valores, que é referida pela contribuinte. Uma operação de compra e venda de uma mesma quantidade de ativos realizada no mesmo dia pela mesma sociedade por conta e ordem de um mesmo comitente
nos mercados à vista, futuro de ações, de opções liquidadas através do mesmo agente de compensação. Contudo, as normas legais em referência não determinaram sua incidência a partir do conceito day trade, mas sim descrevendo operações financeiras de compra e subsequente venda, ou de venda e subsequente compra, realizadas no mesmo dia, tendo por objeto ativos semelhantes. Então, se comprou e na sequência vendeu, se vendeu e na sequência comprou, está caracterizada para mim nos termos legais a hipótese de tributação diferenciada. Nesses termos, se houve compra subsequente venda ou se houve venda subsequente compra, uma vez constatado que tal se deu em relação a ativos de características semelhantes, tais operações são destacadas para apuração de ganho ou perda, que terá tributação especial. A legislação não seleciona para essa tributação diferenciada a venda dos mesmos ativos comprados no dia ou a compra dos mesmos ativos vendidos no dia. Basta que os ativos sejam semelhantes e que haja compra subsequente venda ou venda subsequente compra. A presunção, portanto, de que foram vendidos os ativos semelhantes comprados no dia ou de que foram comprados os ativos semelhantes vendidos no dia e não aqueles presentes em estoque está fixada pela lei por inexistência da ressalva vislumbrada no acordo recorrido. Sob essa ótica, a N 43 nem nada inovou no ordenamento, esclarecendo que validamente se deduz o texto legal. Considera-se day trade as operações iniciais e encerradas no mesmo dia, independentemente da detenção de estoque ou posição anterior. Isso já bastaria para dar provimento ao recurso especial da PGFN. Mas ressalto que o voto condutor do acordo recorrido conclui que, tendo em conta esse conceito, cancela a exigência por inteiro do item 2. Ou seja, a exoneração recai sobre a totalidade da exigência formulada no item 2 do TVF, sendo que o questionamento acerca do ponto sob debate teve origem no esclarecimento acerca do critério usado quando da análise da documentação da BMF, especialmente notas de corretagem que não identificam as operações. E a própria contribuinte, diante do esclarecimento prestado em diligência, requereu que fosse feita nova diligência, utilizando-se dessa vez do real conceito de day trade. Nesses termos, a exoneração alcança também os rendimentos decorrentes de operações que a BMF diferenciara como day trade, não confrontados pelo sujeito passivo, a indicar que, neste ponto, mesmo sob a interpretação veiculada no acordo recolhido, haveria contrariedade à legislação de regência. Além disso, quanto às demais operações de natureza originalmente não identificada, ainda que o questionamento sujeito passivo tenha se dirigido contra a admissibilidade do critério adotado pela autoridade, mesmo que se tenha por devida a repercussão do estoque na caracterização da operação, essa cogitação hipotética não importaria o cancelamento da exigência, mas tão só a reconstituição dos cálculos nos dias em que, constatada a existência de estoque, com eventual exclusão das operações que deixariam de ser caracterizadas como day trade. Logo, mesmo acolhendo-se a interpretação da legislação de regência expressa no acordo recolhido, sua conclusão evidenciaria a contrariedade à lei e determinaria ao menos o provimento parcial do recurso fazendário, mas não é essa a interpretação que eu adoto e por isso dou provimento ao recurso especial da PGFN, pelo que o critério da fiscalização está adequado ao que dispõe a lei. Ok. Então, conselheiro Fernando, como é que o senhor vota? Presidente, detalhe do detalhe aí, né? Um assunto que nunca vi ser debatido. Né? O voto da conselheira Lívia está bem fundamentado, mas estava já analisando aqui o voto da conselheira Ideli, e, de fato, é pelas duas circunstâncias, né? Não só a questão da definição que veio da própria lei, né? Comprou, vendeu, ou vendeu e comprou. Creio que a questão do estoque inicial também foi desconsiderado pelo legislador como critério, né? E também essa questão de exonerar toda a infração aí 2, em que pese a especificidade do que se foi definir só em sede de diligência, né, no recurso voluntário. Então, com a devida vênia à relatora, né, eu vou acompanhar a divergência da conselheira Ideli para dar provimento ao recurso da PGFN. Ok. Conselheiro Tozelli? Eu já vou no sentido contrário, na verdade, acompanho o voto da relatora e parabenizo o exemplo aqui do 150, porque foi a partir dele que eu consegui criar a convicção somada à expressão ganho líquido, porque realmente não é um assunto dos mais prazerosos e corriqueiros aqui no colegiado, mas eu acompanho a relatora porque fiquei convencido. Ok. Conselheiro Matosinho?
É uma matéria pouco comum, né? A própria Lívia aí destacou só mais um acórdão, né? Eu me parece, assim, lendo os dois votos, os argumentos, bem, o argumento a favor do cancelamento seria de uma não definição expressa na lei desse conceito trazido na IN. Mas me parece, não só a definição de ter trazido aí da Bovespa, que a Edeli traz, mas parece intuitivo até, tanto pela descrição legal, quanto pela descrição legal, né, que é o que ao fim importa. Operação iniciada e terminada no mesmo dia, relacionada ao mesmo ativo. Então, ainda que se admita a fungibilidade dos ativos, ele necessariamente, os dois têm que estar no mesmo dia. É o mesmo ativo no mesmo dia. Então, você não vai buscar o ativo comprado no outro dia. Você comprou o ativo hoje, vendeu hoje, ou vendeu hoje e comprou hoje. Bem colocado pela Edeli. Então, me parece, assim, devido à vênia, né, do entendimento da relatora, eu acho que a IN não desborda a lei, pelo contrário, ela só, talvez, dê mais clareza. E o que se deflui aí desse entendimento seria, efetivamente, limitar as operações iniciais terminadas no mesmo dia, relacionado ao mesmo ativo. Então, peço vênia para a Lívia e vou acompanhar a divergência. Ok. Doutor Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar integralmente a relatora. Ok. Doutor Caio, como vota? Eu acompanho a relatora, né, parabenizo-a, e em relação ao comentário do Matosinho, eu acho que a grande questão é que em contabilidade, principalmente contabilidade financeira, a gente tratando de ativos, né, que são bastante abstratos, etéreis, né, você, exatamente por essa natureza, você tem N jeitos de proceder. Então, até a lei determinar, eu pelo menos acho que é mais ou menos isso que a gente está tratando aqui, entendeu? Se haveria tal obrigatoriedade, que ela só veio a vir depois, né? E se aquilo, então, no momento do uso dos geradores aqui foi uma inauguração, um extrapolamento da IN, que eu acredito que poderia ser feito de outra forma, que a lei na época não obrigava. Exatamente quando a gente trata desse assunto, existe mais de um jeito de fazer. Poxa, se a gente estava falando de ganho de capital de veículo, que é tangível, né? Imagina, então, você falar de day trade de papel? Então, basicamente é isso, presidente. Eu acompanho a relatora integralmente, parabenizo lá. Ok, eu parabenizo a relatora, parabenizo a conselheira Edeli e voto com a divergência. Então, ficamos com conhecido por unanimidade e por determinação legal do 19 negar provimento ao recurso. Vencidos, Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia. Pois não, Matosinho? Eu só questiono se a relatora, os demais, deviam se pronunciar sobre esse segundo ponto que a Edeli levanta, que a insubsistência total da autuação declarada nos autos se mantém, porque, ao fim e ao cabo, o recurso é direcionado à aplicação na íntegra da lei. Se esse ponto da fundamentação da Edeli não sensibiliza na questão do quanto, né, que foi cancelado integralmente a exigência. E todas as operações tinham estoque, né? Então, assim, eu acho que seria importante ter pelo menos um pronunciamento no voto. Doutora Lívia, pode falar. Está mudo. Isso não foi alegado, né? Por isso, assim, passei ao largo disso porque não foi objeto de alegação da Fazenda. E posso falar que não, assim, não vou analisar o aspecto de direito trazido para mim. Aspecto de fato, não, assim, se daria ou não provimento parcial, teria que ser alegado para eu conseguir, assim, esse seria o meu encaminhamento se eu tiver que falar sobre isso. Não vou, se quem me acompanhou achar que eu devo falar, eu iria nessa linha, ao menos que alguém tenha alguma observação. Doutora Edeli, pode falar. Depois, doutor Caio. Eu quero pedir declaração de voto, né? Só esclarecer a minha concepção de contrariedade à lei, né? Ela traz essa cognição ampla, né? Por isso que
que eu avanço para esse ponto, e foi justamente a minha dificuldade de votar sem as vistas, porque eu acho que quando a gente está nesse recurso, a gente tem que definir sobre a legalidade da incidência, né? Então, acho que devolve a matéria por inteiro. Ok, doutor Caio, pode falar? Eu ia dizer que eu entendo que está na delimitação, porque nesse tipo de recurso a gente olha o quê? Para a dialética que foi posta no recurso, entende? E tudo bem que, da mesma forma que a Fazenda tem o bônus de simplesmente alegar contrariedade à lei nos termos que foram aduzidos, né? Então, eu, pelo menos, eu como conselheiro, me dou bastante satisfeito com os termos do voto da relatora. O senhor Matosinho ainda quer falar? A conselheira Lívia também, porque vocês estão com a mão levantada. Tá. Então, a princípio, eu não farei nenhuma alteração no meu voto, a não ser que alguém entenda que eu devo fazer. O Caio já se manifestou, mas... Não, Tozelli, rapidamente. Não, já que fomos requeridos, eu concordo plenamente com o doutor Caio. Aqui o objeto da LIDE é exclusivamente levar ou não em conta o estoque. A gente já analisou essa matéria e, por 19E, entendemos que não. Morreu aí, eu acho. Senão a gente já estaria fazendo o papel de defensor e não de julgador. Bom, podemos encerrar então? Vou proclamar. Conhecido por unanimidade, por determinação legal do 19E, negar provimento, vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia, DV, Edeli, certo? Tozelli quer falar ainda, Lívia? Então, é só baixar a mão. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelo seu acompanhamento aqui conosco. Muito obrigado, presidente. Uma nova oportunidade e sempre com saúde, né? Obrigado para todos. Até logo, boa sessão. Tchau, tchau. Tchau. Conselheiros, eu vou voltar para o item 32. A gente encerra o vídeo também, porque, Ana Tereza, como estamos? O patrono retornou do 32? Não, presidente, na verdade foi um outro patrono de outra sala, coincidentemente com o mesmo número que entrou. Portanto... tá. Então presumo que esse patrono não virá. Já trouxe o vídeo. Então, vamos passar o vídeo, depois a gente faz o intervalo. Vamos chamar o processo, então, doutor Caio. Pode ser? Vamos fazer o processo? Então, vamos... Edeli, quer falar? Quer fazer intervalo antes? Poderia ser. Pode ser? Pode. 5 minutos? 5 minutos, então. Ana Tereza, pode interromper a gravação, por favor. Não vou ficando.